A imagem que muitos tinham de Justin Timberlake, carismático, energético, impecável nos vocais e nos passos de dança, começou a rachar, pouco a pouco, diante dos olhos do mundo. Durante os últimos meses da Forget Tomorrow Tour, fãs e críticos passaram a notar algo estranho, uma sombra no brilho habitual do astro. Em vez do artista vibrante que arrastava multidões, o que se via no palco era um homem visivelmente esgotado, com olhar cansado, movimentos contidos e um desempenho que, para muitos, parecia abaixo do esperado. As redes sociais não perdoaram. Comentários cruéis pipocaram. Gente dizendo que Justin não era mais o mesmo, que estava desleixado, ou até mesmo que estava entregando menos do que prometia. Poucos imaginavam o que estava por trás daquela expressão abatida. Foi só agora, já com o encerramento da turnê, que Justin Timberlake decidiu contar a verdade. Em uma publicação íntima no Instagram, ele revelou o que estava escondendo do público: o diagnóstico de doença de Lyme, uma condição complexa, dolorosa e amplamente subestimada, causada pela picada de um carrapato infectado com a bactéria Borrelia burgdorferi. E ao contrário do que muitos pensam, não se trata de uma enfermidade leve, passageira ou resolvida com antibiótico. A doença pode ser traiçoeira. Começa com sintomas comuns como febre, fadiga e dor de cabeça, mas pode evoluir rapidamente para um quadro devastador de dores neurológicas, comprometimento articular, distúrbios cognitivos e um cansaço extremo que não melhora com descanso. Um cansaço que invade o corpo como se fosse concreto nas veias. Justin confidenciou que hesitou muito antes de tornar a doença pública. Tinha medo de parecer fraco, de ser julgado ou mal interpretado, especialmente em uma indústria tão voraz e implacável como o mundo do entretenimento. Mas chegou um ponto em que esconder sua condição se tornou impossível. Não era mais apenas sobre sua performance no palco, mas sobre sua saúde física e mental, e sobre a forma como ele estava sendo enxergado por quem nem fazia ideia do que ele estava vivendo por dentro. É duro imaginar o que se passa na cabeça de alguém como Justin Timberlake, um artista que cresceu diante das câmeras, que atingiu o topo das paradas ainda muito jovem e que passou a vida tentando corresponder a expectativas inatingíveis. Mas ainda mais duro é pensar em como esse tipo de doença pode sugar até a última gota de vitalidade de uma pessoa, sem deixar marcas visíveis. A doença de Lyme é sorrateira. Dói, mas por dentro. Derruba, mas sem alarde. Isola, porque muitas vezes o doente é desacreditado. E, no caso de Justin, que ainda estava sob os holofotes, a cobrança não diminuía, pelo contrário. A cada apresentação que ele não conseguia dar o seu melhor, mais críticas surgiam. A cada passo mais lento, mais dedos eram apontados. E tudo isso se acumulava num silêncio que pesava toneladas. Ele descreveu o impacto da doença como algo implacavelmente debilitante. Um tormento contínuo que, além de afetar o corpo, começa a abalar a mente. Porque o artista quer entregar, o corpo quer parar, e a mente entra em colapso entre a vontade de continuar e a necessidade de desistir. Ele afirmou que nunca quis piedade, mas apenas compreensão. E é aqui que a história de Justin Timberlake começa a tocar em algo maior do que fama, turnês ou aplausos. Ela toca na nossa tendência cruel de julgar aquilo que não entendemos. De achar que o outro está exagerando, que está dramático demais ou preguiçoso, quando na verdade ele está lutando uma batalha invisível. Essa não é a primeira vez que uma estrela pop revela um diagnóstico tão delicado. Outros grandes nomes como Shania Twain, Avril Lavigne e até mesmo Justin Bieber já compartilharam publicamente suas jornadas contra a doença de Lyme, todos relatando um ciclo exaustivo de exames inconclusivos, dores constantes, tratamentos frustrantes e uma solidão que vai além do físico. Porque quando você está doente, mas ninguém vê, parece que a dor não é válida. Parece que você precisa justificar a sua exaustão, explicar a sua tristeza, provar que está, sim, sofrendo. E, como se não bastasse o fardo da doença, Justin ainda enfrentou um episódio extremamente delicado durante a turnê. Foi preso por dirigir sob efeito de álcool, em Nova York, no meio de toda essa turbulência emocional. A notícia virou manchete no mundo inteiro e serviu para alimentar ainda mais os julgamentos. Muita gente não viu um homem em crise, viu apenas mais uma celebridade decadente se envolvendo em polêmicas. Mas será que alguém se perguntou o que leva uma pessoa,
já sobrecarregada por dores físicas e emocionais, a cometer erros? Será que alguém pensou no desespero, na perda de controle, no grito abafado por trás das câmeras? A doença de Lyme não apenas transformou os bastidores da turnê de Justin Timberlake, ela revelou a face mais cruel da fama, a cobrança incessante por um desempenho perfeito, mesmo quando o artista está ruindo por dentro. E se há algo que ficou claro nesse momento de vulnerabilidade pública, é que Justin está tentando reconectar com seus fãs não como uma estrela inalcançável, mas como um homem real, em carne viva, enfrentando medos, dores e fragilidades como qualquer um de nós. Esse momento marca uma virada. Porque quando a dor vira pública, ela deixa de ser apenas dor, vira mensagem. Vira alerta. Vira espelho. E muitos que hoje julgam, talvez amanhã enfrentem algo parecido. O corpo dá sinais. A vida exige pausas. E mesmo os gigantes adoecem. O mais doloroso de tudo talvez seja perceber como até a dor precisa ser explicada quando se vive sob o olhar do público. Justin Timberlake, que por décadas foi símbolo de perfeição e carisma, se viu obrigado a abrir o peito não por vontade, mas por necessidade. Porque o julgamento era maior do que sua capacidade de se defender. Porque o silêncio estava sufocando mais do que a própria doença. Ao revelar o diagnóstico, Justin não estava apenas tentando se justificar. Estava tentando sobreviver. Sobreviver ao peso da incompreensão, ao ruído das redes sociais, aos boatos distorcidos, à ideia cruel de que estar famoso é estar sempre bem. Mas o que a vida real mostra é outra coisa. Mostra que, por trás da fama, existe um homem que acorda com dores no corpo e um vazio no peito. Um homem que precisou lidar com espasmos musculares enquanto ensaiava coreografias. Que enfrentava vertigens no meio do palco. Que subia em aviões com o rosto inchado, os olhos fundos e o corpo pedindo socorro. E que ainda assim, por amor ao público, insistia em seguir viagem. E talvez seja isso que mais choca, o quanto ele se esforçou para continuar sorrindo enquanto por dentro tudo desmoronava. Porque não é fácil desapontar quem te ama. Não é fácil olhar nos olhos do público e dizer hoje eu não consigo. Ainda mais para alguém como Justin, que cresceu sendo a promessa, o prodígio, o que nunca falha. A doença de Lyme roubou dele mais do que saúde. Roubou também confiança, tempo, estabilidade emocional e a ilusão de que ele estava no controle. E é aqui que muita gente se identifica. Porque não importa se você é um artista internacional ou uma mulher comum que cuida de 3 filhos. Quando a saúde vai embora, tudo muda. Sua casa vira uma prisão. O corpo vira inimigo. As noites ficam longas demais. E a cabeça começa a gritar. É esse grito que muitos não ouvem. É essa dor silenciosa que Justin Timberlake está tentando traduzir agora, com a coragem de quem cansou de fingir força. E, mesmo com tudo isso acontecendo nos bastidores, ainda havia mais camadas de sofrimento acumuladas. A prisão por dirigir alcoolizado em Nova York não foi apenas um escândalo, foi um reflexo de um homem no limite, tentando escapar de si mesmo. Foi o erro de alguém que não sabia mais onde apoiar o próprio mundo que desabava. Mas o problema é que o público não perdoa erros. Especialmente quando se trata de alguém que sempre pareceu perfeito. E esse é um dos maiores perigos da fama. A perfeição é uma prisão sem saída. Quantos outros artistas já adoeceram tentando manter essa fachada? Quantas pessoas ao nosso redor estão enfrentando doenças invisíveis, como a Lyme, que não aparece no rosto mas consome a alma? A verdade é que, quando o corpo começa a falhar, o julgamento alheio é a última coisa que alguém deveria enfrentar. E, no entanto, foi exatamente isso que Justin precisou suportar. Mas ele não está sozinho nessa história. Avril Lavigne também passou anos lutando contra a mesma doença, e chegou a dizer que pensou que ia morrer. Ela contou que ficou meses sem conseguir sair da cama, sendo cuidada pela mãe como uma criança. Shania Twain perdeu a voz por conta da Lyme e quase teve a carreira interrompida. Justin Bieber chegou a desaparecer das redes por longos períodos,
e só depois revelou que estava enfrentando não só a Lyme, mas também a depressão e a síndrome de burnout. Esses relatos têm algo em comum: o invisível. A doença que não aparece no exame de sangue comum, que muitas vezes é confundida com ansiedade, que faz o paciente ser desacreditado até pelos próprios médicos. E esse tipo de sofrimento silencioso é ainda mais cruel, porque além da dor física, a pessoa precisa enfrentar a dor de não ser levada a sério. E é exatamente esse o papel que Justin Timberlake agora assume, o de dar rosto e voz a uma batalha que milhares de pessoas vivem em silêncio todos os dias. A dor de acordar e não saber se vai conseguir levantar da cama. A angústia de não conseguir explicar aos outros porque tudo parece tão pesado. O medo constante de estar perdendo algo, a saúde, a carreira, a própria identidade. A Forget Tomorrow Tour, para muitos, foi apenas mais uma série de shows. Mas para Justin, foi a prova viva de que o corpo não aguenta quando a alma já não está inteira. Cada apresentação foi um esforço descomunal. Cada nota cantada exigiu mais do que ele podia oferecer. Cada aplauso era ao mesmo tempo um consolo e uma cobrança. Porque quem aplaude, espera. E quem está no palco, sente que precisa corresponder, mesmo quando não pode mais. É por isso que esse momento, em que ele finalmente escolheu falar, é tão poderoso. Porque mostra que até os grandes precisam parar, que até os fortes adoecem. E que talvez a maior prova de coragem seja admitir que não está tudo bem. No meio de toda essa tempestade, existe uma pergunta que ninguém fez em voz alta, mas que paira no ar como uma nuvem carregada. Quando foi que começamos a exigir tanto de alguém doente? Justin Timberlake não pediu licença para adoecer. Não agendou a doença entre um show e outro. Não escolheu o momento em que seu corpo começou a falhar, nem o tipo de dor que invadiria suas articulações, seus nervos, sua mente. Mas ainda assim, foi julgado como se tivesse controle sobre tudo. E talvez essa seja uma das feridas mais profundas de quem passa por uma enfermidade invisível, a sensação de que precisa provar o tempo todo que está sofrendo. É como se fosse necessário se justificar para cada gesto de cansaço, para cada queda de rendimento, para cada dia ruim. Só que a vida real não funciona assim. Ninguém entrega 100% todos os dias. Ninguém dá o melhor de si o tempo todo. E quando se está em guerra contra uma doença como a Lyme, há dias em que simplesmente levantar da cama já é uma vitória monumental. Mas isso é difícil de explicar para o mundo lá fora. Especialmente para um público acostumado a ver Justin como o eterno garoto prodígio do NSYNC, o homem por trás de hits dançantes, o galã impecável da música pop. O mesmo Justin que fez o Super Bowl inteiro explodir com sua presença. Que nos palcos era sinônimo de energia. Como aceitar agora que esse mesmo homem, o símbolo da vitalidade, mal consegue andar direito em alguns dias? E é aqui que a doença machuca em silêncio. Porque ela rouba não só a saúde, mas a identidade. Justin não estava apenas lutando contra os sintomas físicos. Ele estava, aos poucos, perdendo partes de si mesmo. A alegria espontânea. O prazer de cantar. O entusiasmo de subir ao palco. A confiança de que podia entregar o que o mundo esperava. Tudo isso foi sendo corroído, dia após dia, por uma condição que a maioria das pessoas nem entende como funciona. Enquanto muitos achavam que ele estava desmotivado ou desleixado, o que realmente acontecia era um processo de esvaziamento interno. E quem já viveu isso sabe do que estamos falando. Porque nem sempre é o corpo que desiste primeiro, às vezes, é a alma que vai ficando para trás, tentando acompanhar um ritmo que já não é mais possível. E o mais cruel de tudo é que, mesmo diante dessa devastação, ele se sentia culpado. Culpado por não corresponder. Culpado por estar decepcionando. Culpado até por estar doente. Essa culpa silenciosa, que corrói por dentro, é uma das marcas mais perversas da doença de Lyme, e de tantas outras doenças crônicas que o mundo ainda insiste em não enxergar. Mas talvez o que mais comova nessa história não seja nem a doença em si, e sim a solidão que ela escâncara. Porque Justin Timberlake tem tudo o que muitos sonham:
fama, dinheiro, reconhecimento, uma carreira consolidada, milhões de seguidores. E mesmo assim, estava sozinho no próprio sofrimento. Sozinho nas madrugadas em que a dor não deixava dormir. Sozinho nos bastidores de um show que parecia lindo por fora, mas que por dentro era feito de esforço, lágrimas e resistência. Essa é a parte que a gente nunca vê. E talvez por isso julgue tão fácil. Muitas pessoas imaginam que, por ser rico e famoso, ele tem acesso aos melhores tratamentos, aos melhores médicos, às melhores terapias. Mas mesmo isso tem limites. A doença de Lyme é sorrateira, multifacetada, e muitas vezes resiste aos tratamentos convencionais. Ela se esconde no sistema nervoso, migra para os tecidos, confunde os especialistas. E mais do que isso, ela destrói expectativas. Porque o paciente começa acreditando que vai melhorar, até perceber que a melhora não vem. Ou vem em ondas, para logo depois desaparecer. É como viver num looping de esperança e frustração. E isso, para alguém que sempre precisou se mostrar forte, é quase insuportável. No fundo, o que Justin Timberlake está fazendo agora é um pedido de reconhecimento. Um pedido para que a sua dor seja vista. Para que as pessoas entendam que por trás do artista existe um ser humano, que também sangra, que também falha, que também precisa parar. E que, por mais difícil que seja aceitar isso, ninguém, absolutamente ninguém, está imune ao colapso. Esse colapso pode vir de várias formas. Uma doença. Uma crise emocional. Um trauma mal curado. Uma sequência de pressões que vão se acumulando até virar um peso insuportável. E quando ele chega, a pergunta não é por quê. Mas quando foi que a gente parou de escutar os sinais? Porque o corpo sempre avisa. A mente sempre tenta alertar. Mas o mundo exige que a gente continue. Que sorria. Que entregue. Que agradeça por estar vivo, mesmo quando tudo dentro da gente está morrendo um pouco a cada dia. E é justamente nesse ponto da história que muita gente começa a enxergar não só o Justin Timberlake artista, mas o Justin ser humano. Frágil, vulnerável, real. Um homem que tentou suportar o insuportável por tempo demais, e que agora, finalmente, está começando a dizer: eu também preciso de ajuda. A doença de Lyme parece algo distante, né? Uma daquelas doenças que a gente só escuta falar em séries médicas ou nos noticiários dos Estados Unidos. Mas quando o nome de alguém como Justin Timberlake aparece ligado a esse diagnóstico, tudo muda de perspectiva. De repente, aquilo que parecia distante se torna assustadoramente real. E talvez você nunca tenha imaginado que, por trás daquele sorriso de palco, dos holofotes, da fama e da perfeição aparente, houvesse dor crônica, exaustão mental e um corpo gritando por socorro. Pois foi exatamente isso que Timberlake revelou. Sem aviso, sem alarde. Em um post direto no Instagram, ele resolveu abrir o jogo. Disse que vinha enfrentando alguns problemas de saúde e que, entre eles, havia recebido o diagnóstico de doença de Lyme. A forma como ele escreveu, sem pedir pena, sem drama forçado, foi justamente o que mais chamou a atenção. Ele queria apenas que as pessoas entendessem o que estava por trás do cansaço visível, dos olhares abatidos e das críticas que vinha recebendo, muitas delas cruéis, diga-se de passagem. Mas por que isso mexe tanto com a gente? Porque nos lembra de uma coisa muito simples e muito poderosa: ninguém está imune à vulnerabilidade. Nem mesmo uma estrela internacional, milionária, com carreira consolidada e milhares de fãs ao redor do mundo. A turnê mundial Forget Tomorrow, que deveria ser um marco de celebração, virou também um campo de batalha pessoal. Timberlake estava no palco, cantando, dançando, tentando manter o padrão de sempre. Mas por dentro, algo estava errado. Dor nos nervos, fadiga intensa, episódios de mal-estar que ele próprio descreveu como implacavelmente debilitantes. E mesmo assim, lá estava ele, sorrindo para as câmeras, seguindo o cronograma, tentando dar conta de tudo, como muita gente faz, aliás, mesmo sem estar sob os holofotes.
Você já se sentiu assim? Exausto, sem entender direito o que seu corpo está tentando te dizer? Tentando parecer forte quando, na verdade, está desmoronando por dentro? O relato de Timberlake não é só sobre uma doença rara. É sobre o peso de manter uma imagem enquanto o corpo implora por descanso. Sobre como o julgamento externo pode ser cruel quando não temos coragem de mostrar o que está acontecendo de verdade. E talvez seja por isso que ele demorou tanto para falar. Ele admitiu, hesitou em tornar público o diagnóstico porque achava melhor preservar sua privacidade. E quem nunca pensou assim? Se eu contar, vão achar que é drama. Vão dizer que estou me fazendo de vítima. Quantas vezes você já engoliu a própria dor para não dar explicações? Ele também fez isso. Até não dar mais. E tem mais um ponto que não dá para ignorar. A aparência dele virou motivo de chacota. Nas redes sociais, muitos diziam que ele parecia velho, estava acabado, não aguentava mais turnê. E aí vem a parte mais cruel. Ninguém se perguntou por quê. Ninguém pensou que poderia haver algo mais por trás daquele olhar abatido. E quando ele finalmente abriu o jogo, tudo fez sentido. Mas ainda assim, surgem outras perguntas. Como alguém tão famoso contrai uma doença que, teoricamente, está associada a ambientes silvestres? Como isso aconteceu? A verdade é que a doença de Lyme não escolhe vítimas. Basta uma viagem a um lugar com vegetação densa, uma caminhada desatenta em área de risco, uma única picada de carrapato infectado. Sim, apenas isso. E então, semanas depois, você pode começar a sentir febre, dor de cabeça, cansaço absurdo, rigidez nas articulações. Se não for tratada, a doença pode avançar e afetar o sistema nervoso, o coração, e comprometer seriamente a qualidade de vida. E foi exatamente esse o caso de Justin Timberlake. Mesmo sem entender no começo o que estava acontecendo, ele seguiu, empurrando com a barriga, achando que era só estresse da rotina pesada. Até que o diagnóstico veio, e com ele, o alívio de finalmente dar nome à dor. Mas a história não para por aí. Durante a mesma turnê, Timberlake ainda enfrentou outro baque. Foi preso por dirigir embriagado em Nova York, o que só piorou a percepção pública sobre ele. Muita gente julgou sem saber o contexto. Sem considerar que, às vezes, pessoas adoecem emocionalmente também. Que às vezes, o que parece irresponsabilidade, é apenas o reflexo de um corpo e uma mente em colapso. E isso, infelizmente, é mais comum do que parece. Aliás, ele não é o único artista a lidar com essa condição. Avril Lavigne passou anos longe dos palcos por causa da mesma doença. Shania Twain e Justin Bieber também já relataram os desafios físicos e emocionais que enfrentaram com o diagnóstico de Lyme. E todos eles têm algo em comum: a dificuldade de serem levados a sério no começo. De serem compreendidos. Porque a doença de Lyme é invisível aos olhos, mas extremamente agressiva por dentro. E é justamente esse o ponto mais sensível dessa história: a forma como julgamos o outro sem saber o que ele está enfrentando. Quantas vezes você já criticou alguém pela aparência? Pela falta de energia? Por não render como antes? Sem nem imaginar que essa pessoa poderia estar lutando contra o próprio corpo. A história de Timberlake nos convida a pensar além das manchetes. A enxergar o ser humano por trás da celebridade. E também a olhar para nós mesmos com mais compaixão. Quantas vezes ignoramos os sinais do nosso corpo por medo de parecer fraco? Quantas vezes fingimos estar bem só para manter as aparências? E tudo isso levanta uma dúvida poderosa, que talvez você mesmo já tenha sentido, mas nunca teve coragem de admitir. Mas antes, respira fundo e pensa comigo. Se até uma estrela mundial como Justin Timberlake demorou a entender o que estava acontecendo com seu corpo, o que será que está passando despercebido na sua vida agora? Porque o mais assustador da doença de Lyme, e também o mais traiçoeiro, é que ela pode parecer uma gripe comum no começo. E essa semelhança enganosa faz com que milhares de pessoas ignorem os sintomas iniciais, tratando tudo como coisa passageira. Só que não passa. Vai piorando. Vai se espalhando silenciosamente pelo corpo, comprometendo músculos, articulações, até o sistema nervoso. E quando você percebe, não está mais apenas cansado, está incapacitado.
E é por isso que os especialistas são tão enfáticos ao falar sobre prevenção e diagnóstico precoce. Porque, na prática, a maioria das pessoas só descobre a doença quando ela já está avançada. E nesse ponto, o tratamento se torna mais complexo, os sintomas mais intensos e o impacto na rotina, devastador. No caso de Justin Timberlake, isso ficou evidente durante a turnê. Um show atrás do outro, uma agenda esgotante, um corpo pedindo socorro e a necessidade de manter a imagem impecável. Só que o corpo não sustenta um personagem por muito tempo. E quando ele desaba, não avisa. Apenas cobra conta. Mas o que poucos perceberam é que esse desabafo público do cantor não foi só sobre saúde. Foi também sobre a pressão invisível que muitos de nós carregamos, a obrigação de parecer bem o tempo todo. Seja no trabalho, nas redes sociais, nas relações pessoais. Existe uma cobrança silenciosa para que a gente esteja sempre rendendo, sorrindo, sendo produtivo. E quando algo começa a falhar, a tendência é esconder, camuflar, fingir que está tudo certo. Agora pensa comigo, quantas pessoas ao seu redor hoje podem estar vivendo exatamente isso? Quantas estão exaustas, adoecendo em silêncio, com medo de serem julgadas? E mais importante, você está atento aos seus próprios sinais? Ou anda empurrando tudo com a barriga, como Timberlake fez no início? Essa é a grande provocação por trás da notícia que estamos acompanhando. Não é apenas sobre um artista doente. É sobre como lidamos com dor, com fraqueza, com os nossos limites. Sobre o quanto ainda precisamos aprender a respeitar o corpo e a mente, antes que seja tarde. E sabe o que mais chama a atenção nessa história? A coragem que Timberlake teve ao se expor. Em um mundo onde tudo gira em torno da perfeição e da performance, admitir que está doente, cansado ou vulnerável ainda é visto como um ato de fraqueza. Mas ele fez o contrário, usou a própria fragilidade como ponte de conexão com o público. E, nesse gesto, ele não só humanizou sua imagem, ele também deu voz a milhares de pessoas que vivem a mesma realidade, mas em silêncio. Porque no fundo, todo mundo carrega alguma dor. Nem sempre é Lyme, claro. Mas pode ser outra doença invisível. Ou uma exaustão emocional profunda. Ou um cansaço que você não consegue explicar. E quando vemos alguém como Timberlake falando sobre isso abertamente, a mensagem que fica é clara: está tudo bem não estar bem o tempo todo. E isso não significa se entregar. Significa reconhecer o que precisa ser cuidado. Significa parar de se cobrar ser forte o tempo inteiro. Significa, principalmente, se olhar com mais gentileza. E talvez, só talvez, entender que até os ídolos têm seus dias ruins. No próximo trecho, a gente vai se aprofundar ainda mais nessa reflexão e entender como a história de Timberlake pode ser um ponto de virada para a forma como enxergamos não só a doença de Lyme, mas também a cultura da produtividade a qualquer custo. Você já parou para pensar em como a gente romantiza o cansaço? A exaustão virou quase um troféu. Quem dorme pouco, vive na correria e não tem tempo para nada é visto como alguém produtivo, determinado, bem-sucedido. Mas ninguém fala do preço que se paga por isso. Justin Timberlake pagou. E agora está dizendo em alto e bom som: não vale a pena ignorar os sinais do corpo. O que a gente vê nos palcos, nos videoclipes, nos tapetes vermelhos é só a superfície. Por trás de toda aquela estética impecável, existe um ser humano. E esse ser humano, assim como eu e você, tem limites. Tem dias em que ele acorda sem forças. Tem dores que ninguém vê. Tem momentos em que o peso de simplesmente continuar é quase insuportável. E não importa quantos milhões ele tenha no banco ou quantos hits ele já lançou. A dor física e emocional não respeita fama nem fortuna. A verdade é que a doença de Lyme é só o estupim de uma história muito maior. Porque o que aconteceu com Timberlake acontece com milhões de pessoas todos os dias. Um corpo sobrecarregado, ignorado, que começa a gritar por socorro. Mas o problema não é só biológico, é social, é cultural, é emocional. Vivemos numa sociedade que só valoriza quem aguenta tudo. E isso está nos matando aos poucos. Agora, imagina o seguinte cenário: você começa a sentir fadiga constante,
uma dorzinha estranha nas articulações, um mal-estar que vai e volta. Acha que é só estresse, toma um analgésico e segue o dia. No outro dia, piora. Mas você continua empurrando, afinal, todo mundo está cansado, né? Só que o seu corpo está tentando te alertar. E quanto mais você ignora, mais ele cobra. E se for Lyme, ou algo ainda mais sério? Foi exatamente isso que Timberlake enfrentou. Por muito tempo, ele não soube nomear o que estava sentindo. Só sabia que algo estava errado, que algo não encaixava. E mesmo assim, ele seguiu com a turnê, com a agenda, com as obrigações. Até que chegou num ponto em que esconder já não era mais possível. Sabe o que é mais irônico nisso tudo? Muita gente julgou o cantor pelas suas últimas aparições. Disseram que ele não era mais o mesmo, que parecia preguiçoso, desinteressado, acabado. A internet, como sempre, foi rápida em criar narrativas cruéis. Mas ninguém parou para perguntar: e se ele estiver lutando contra algo que a gente não vê? Esse é o alerta mais urgente dessa história. Precisamos parar de interpretar o comportamento dos outros apenas pela aparência. Nem todo cansaço é preguiça. Nem toda falta de energia é falta de vontade. Às vezes, é doença. Às vezes, é dor. Às vezes, é só alguém tentando sobreviver num corpo que já não responde como antes. Quando Timberlake decidiu tornar público o diagnóstico, ele não estava só fazendo um desabafo. Ele estava desafiando um sistema inteiro que exige que artistas sejam máquinas, que ignorem seus limites, que entreguem performance mesmo quando estão desmoronando por dentro. E ao quebrar esse silêncio, ele abriu espaço para uma conversa necessária. O quanto estamos negligenciando nossa saúde em nome da produtividade? Essa pergunta não é só para celebridades. É para mim. É para você. É para todo mundo que já se forçou a continuar mesmo quando sabia que precisava parar. E aqui entra um ponto essencial. Falar sobre isso não é fraqueza. É coragem. É entender que a vulnerabilidade não nos diminui, ela nos humaniza.